160. Kiren Saga capítulo 541 Inimigos de todos os cantos. Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site, link na descrição. Sujo, rápido e sangrento. Esse era o tipo de luta que esperava Lina. Ela estava em menor número e isolada. Ela tinha que proteger Beth e tentar encobrir para que ela e Jax se retirassem com segurança para a cidade. Mestre Alina. Chamei por socorro, mas não consegui alcançar. Parecia que Beth estava tentando alcançar alguém na cidade via telepatia, mas seus esforços foram inúteis, como se ela estivesse sendo bloqueada. Ela conhecia esse sentimento daquela época em Umberfell, quando houve uma interferência do feitiço Soulsnare. Cuidado! Eles estão usando os feitiços Soul Trap. Alina, por outro lado, estava ciente da desvantagem. Naquele momento, um feiticeiro parado atrás do grupo de atacantes lançou magia negra que liberou uma dúzia de correntes negras em direção a Lina e os outros dois. Jax carregou Beth em um braço, lançou Bond Flaminguins pelo outro e pegou o ar enquanto atacava qualquer um que o perseguisse por Lava Whip. Felizmente, ele poderia proteger Beth dando a Lina o espaço que ela precisa para se preocupar consigo mesma e com os inimigos. A princípio, ela tentou conjurar vários Atronachs para ajudá-la na luta, mas não importa o que ela fizesse, o Dark Sorcerer nas costas rebateu. Ele até conseguiu virar alguns dos Atronachs contra ela enquanto os outros foram enviados de volta para o esquecimento. Desgraçado. Alina lançou um Ice Speak sobrecarregado para se livrar do mago irritante, mas ele o desviou quase sem esforço. Pega! O senhor terá grande uso dela. Um ao outro, o homem que liderava os guerreiros que a cercavam gritou para os outros. Alina revirou os olhos e fritou 3 dos guerreiros que caminhavam em sua direção com lightning. Ela então encarou o homem e falou: "Quer saber? Fusruda." Seu grito foi muito preciso, pois deixou o homem sem margem de manobra para se surpreender. Uma vez que o grito caiu, ele explodiu o homem para longe e arrancou seu braço. Alina então lançou o melhor feitiço, Shine Lightning, que ela poderia usar com o Staff of Jirik, paralisando mais inimigos que estavam perseguindo Jax e Beth. Agora ela estava enfrentando o irritante Sorcerer. "Você e eu." Ela chamou para um duelo, mas o homem nem reagiu. Era como se seu rosto escondido sob o grande capuz estivesse afundado no abismo sem nem mesmo o sinal de sua respiração. Talvez fosse um mago morto-vivo, mas Alina se importava menos. Ela lançou um feitiço, Sunfire, e se teletransportou quando algumas flechas pousaram em sua localização. Instantaneamente, ela apareceu atrás do arqueiro e com sua Blood City, ela cortou o braço e a perna do homem, estripou e dividiu seu crânio. A barra N. Comecei a jogar Foronortanão. Seus olhos pousaram no mago que parecia imperturbável pelo feitiço do sol que ela lançou nele, o que significa que essa aura maligna que o cerca não é um morto-vivo. No entanto, seja o que for, é tão mau quanto. Alina agora estava livre de restrições, já que Jax e Beth escaparam com sucesso. Ela voltou sua atenção para o feiticeiro e ele lançou vários feitiços de chama em sua direção. Assim que um feitiço a atingiu, ela desapareceu como se fosse feita de ilusão e apareceu atrás do feiticeiro com sua lâmina apontada para o coração dele. Bateu, esfaqueou, rasgou pele, músculo e osso e partiu do outro lado, mas o homem se importou ainda menos. Os instintos de Alina gritaram quando ela soltou a espada e moveu sua mão rapidamente para segurar uma adaga que foi apontada para seu lado por aquele feiticeiro. Sua mão a segurou da lâmina, mas a feriu, ignorando quão forte era sua pele. A adaga não parou neste ponto e começou a cravar os dentes em suas palmas como se fossem espinhos crescendo, fazendo com que uma estranha substância negra se espalhasse pelas veias de sua mão. Era imprevisível ser ferida tão facilmente e até mesmo ser envenenada com a linhagem de seu clã, que é muito resistente a venenos. Alina pulou de seu lugar, chutou com os 2 pés no Dark Sorcerer, mandando alguns metros para longe caindo mal. Ei! O homem que liderava o grupo de agressores, aquele que perdeu o braço com o grito dela,
Veio em sua direção carregando o braço dilacerado e um sorriso nojento se formando em seu rosto. Essa é uma garota travessa. Ele disse enquanto colocava o braço rasgado onde deveria estar, como se estivesse se recompondo. Em uma cena bizarra, seu braço começou a se recolocar onde estava rasgado, como se o homem não fosse mortal. Essa cena maluca assustou Alina, mas sua raiva era muito maior no momento. Ela pegou a adaga que se cravou em sua palma direita e vomitou um bocado de sangue venenoso das trevas de repente. O homem viu isso e congelou, pois não conseguia entender como ela conseguiu tirar o veneno de sua corrente sanguínea e vomitá-lo de sua boca, mas tão misterioso quanto ele, tão misterioso quanto ela. E um brilho. O olhar vermelho devastador de Alina. Nenhum homem, Beast, um Dea ou mesmo Dedra pode sobreviver a isso. Ah! Ah! O homem gemeu e gritou de dor que fez suas veias estourarem e explodirem, jorrando sangue até de seus olhos. Transformação de voz a. Os gritos do homem mudaram da voz normal de um humano para o grito de um ser maligno. O homem ainda estava gritando, mas algo mais estava gritando dentro dele. Alina se concentrou nisso e colocou todo o seu foco nisso enquanto ela gritava também. Desapareceu. O que quer que estivesse gritando dentro daquele homem, foi expurgado pelo glare de Alina. O homem que estava na frente dela de repente perdeu seu poder e morreu no local. Zwoosh, zwoosh, duas flechas foram disparadas contra Alina. Uma atingiu seu ombro direito e ela rolou no chão antes que a outra a acertasse. Com medo de envenenar, ela atirou a flecha quase imediatamente gemendo de dor, mas conseguiu dar uma olhada no arqueiro. Foi aquele Asher. Aquele que ela matou há apenas um minuto. Ele estava de pé sem membros cortados ou crânio dividido, embora houvesse vestígios de sangue e marcas de corte onde ela o cortou. Aquele homem não apenas foi milagrosamente curado, mas foi revivido. Reviveu. Alina não parecia entender o que estava acontecendo, mas duas coisas eram certas. Primeiro, esses homens não são mais humanos e nem mortos-vivos. Eles também não cheiram a cachorros molhados, então eles não são como as bestas que têm um seguro de saúde sobrenatural. Em segundo lugar, eles estão possuídos por algo maligno, pois quando ela expurgou aquela coisa com seu olhar, tanto ela quanto os seus hospedeiros morreram. Essa é uma nova ameaça da qual ela nunca ouviu falar. Até mesmo Dark Sorcerer que irritou Oblivion fora dela estava de pé e tirando a espada que ela enfiou em seu coração. Alina não tinha certeza de quais criaturas ela estava lutando, mas de uma coisa ela tinha certeza. Vocês vadias mexeram com a vadia errada. Ela falou com raiva enquanto se virava para o céu. Kimi, ouça meu apelo. Sua voz rasgou o vento e alcançou os céus. Ela não gritou o grito, Stormcall, mas como Shilfkine apenas implorou, uma tempestade foi preparada. O cajado de Jirik era um artefato lendário e combinava muito bem com a filha da tempestade. Alina conjurou uma dúzia de ciclones ao seu redor, tornando as flechas do arqueiro inúteis. O Dark Sorcerer começou a usar magia para reviver os Fallen Alis que Alina derrubou, mas os Tormos Frostending os derrubou e continuou matando-os. Os furiosos ciclones percorriam o campo de batalha furiosos e derrubando qualquer coisa em seu rastro. Alina foi levada pelo vento enquanto o bastão em sua mão agia como o chicote punitivo do flagelo. Ela levaria os inimigos revividos um após o outro até seu nível por telequinesis, purgaria as entidades dentro deles com seus olhos, deixando-os experimentar a morte mais terrível que existe. Empurrá-la para um canto tinha seus limites, pois Alina é um monstro que perde apenas para João por aqui. Acima de tudo, ela estava insanamente energizada com o amuleto em seu descanso. O amuleto que é o eixo de uma lenda proibida. Quem ficou de pé foi o Dark Sorcerer e alguns dos elites que mal se defendiam de suas vidas. Eles não gritaram ou imploraram por misericórdia, mas sim, eles gemeram em suas vozes demoníacas que eram quase como o som do rangido de metal. Nós voltaremos para você, bruxa vermelha. Da próxima vez, nosso mestre fará de você sua noiva e levará esta terra de volta às ruínas de onde ela se ergueu. O feiticeiro das trevas anunciou a coisa mais irritante que Alina realmente não precisava ouvir no momento.
A tempestade de Alina se acalmou gradualmente até que não existisse mais, mas o céu sombrio e espesso refletia claramente seu humor. Em seu rastro estavam os cadáveres daqueles que ela expurgou, cada um em uma confusão sangrenta. A batalha foi tão unilateral que o vermelho e o preto de Alina tornaram mais como uma rainha vilã de Oblivion do que a dama que estava sob ataque. Ela finalmente falou. Você sabe o quanto essas suas palavras me deixaram com raiva, seja lá o que você for. Mas saiba disso. Você é um ser de dor e esta terra. A terra que você quer queimar, e esta mulher. A mulher a quem você tão descaradamente declarou pertencer a algum homem que ela nunca ouviu falar. Eles podem causar-lhe dor mais do que qualquer coisa que você experimentou em sua vida mais humilde. Maldição, bruxa vermelha. Eu sou imortal. Disse o mago das trevas. Você acha? Ela perguntou. Tudo bem, você é ainda mais estúpido do que eu pensava. Um conselho da minha parte. Você pode dizer coisas menos estúpidas quando essa pessoa está bem atrás de você. Como Alina apontou. O homem simplesmente não virou a cabeça porque estava certo de que ela estava tentando enganá-lo. Mas não foi esse o caso. Havia uma pessoa muito zangada logo atrás dele. De repente, duas fileiras de dentes morderam a orelha esquerda daquele homem e arrancaram como uma fera. O homem mal se encolheu com esse nível de dor, mas quando ele se virou, duas adagas foram cravadas em suas entranhas. Um subiu, o outro desceu. A pessoa que fez isso simplesmente agarrou os intestinos do feiticeiro e os enrolou em volta do pescoço. Em seguida, arrastou o feiticeiro por eles e o jogou no chão. Você. Não. Pegue. Para. Fale. Como? Isso. Para. Minha. Filha. Hilda falou cada palavra enquanto dava um soco no rosto do feiticeiro, cujo capuz foi arrancado, revelando sua aparência semidaédrica. Os outros elites viram o campeão de seu lorde derrubado e todos correram para Hilda com suas lâminas altas, mas havia outro. Algo. Cumprimentando-os. João chamaria isso de locomotiva dos anões se a visse do mesmo ângulo que aquelas pessoas, mas era simplesmente um homem grande vestindo uma armadura completa dos anões e carregando um escudo enorme que parecia a face de um trem. Os homens foram todos mergulhados em uma carga de Lufur. Aqueles que não ficaram incapacitados foram derrotados pelo poder total ou por um terrível armeiro que ele girava como um maníaco. Assim que terminou, ele pisou nos membros não danificados desses homens, esmagando-os completamente. Aqueles filhos da puta. Eles até vieram atrás de Alina. O Ulfur ficou tão irritado a ponto de gritar sua frustração. Até. Alina questionou enquanto se aproximava de Hilda. Mãe. O que está acontecendo? Hilda se levantou enquanto pisava na cabeça do feiticeiro, enterrando-a na neve e quebrando-a. Ataques. Eles estão atacando em todos os lugares ao redor de Winterhold. É como uma guerra. Hilda respondeu. Uma guerra? O Ulfo veio arrastando um sobrevivente para interrogatório. Esses bandidos apareceram do nada. Um exército deles avançou sobre o Winterhold do leste através dos desertos de gelo. Sem heráldica, sem bandeira. Nós apenas os afastamos da cidade dos sussurros uma hora atrás, enquanto o resto escapou para o sul. O Ulfur disse. Bandidos. Exército. Esperem, rapazes. Eles não são bandidos. Alina negou. O que você quer dizer? Hilda questionou, mas Alina não precisou responder. Cucucucu. Uma risada maldosa veio de debaixo dos pés de Hilda. Ela se afastou rapidamente apenas para ver que o feiticeiro a quem ela havia massacrado impiedosamente estava rindo como uma aberração. Sinceramente, Hilda estava com medo. O que? O que diabos? Alina suspirou quando já havia superado o choque. Ela segurou o homem pela cabeça, agarrou sua outra espada e decapitou sua cabeça do pescoço. Em seguida, enfiou a espada no corpo. Arg! Bruxa vermelha. Isso é doloroso. A cabeça gritou para ela, fazendo com que Hilda ficasse ainda mais pálida e Ulfur removesse o capacete com admiração. Como você fez isso? O Ulfur perguntou a Alina. Eu não fiz isso. Esses bastardos são semi-eternos e pela aparência deste aqui, eles são algum tipo de daedra. Um corpo humano,
mas foi possuído por um Daedra. Eu entendo agora. Ao olhar mais de perto, Alina foi capaz de determinar a estranheza desse feiticeiro. É quase impossível para um humano hospedar um Daedra por meios normais, exceto maldições como vampirismo e licantropia. No entanto, isso era algo ainda mais sombrio. Então, quem é o mestre de quem você falou? Um príncipe daédrico que tem rancor contra meu marido? Aline perguntou. HMPH. Não vou responder nada, bruxa vermelha. Você não pode me matar. Você não pode me machucar. O rosto de Alina endureceu. Acabei de expurgar seus amigos. Ei! Fracos. Eles são fracos, mas não se preocupe, meu mestre tem servos mais poderosos como eu. Se eu não fosse o suficiente, então um exército de meus iguais iria levar esta terra de volta à ruína. HMMM. Tão mal. Alina comentou enquanto verificava a verdade com os olhos. Teremos mais perguntas para você, mas vamos limpar o resto de seus amigos primeiro e depois preservar sua cabeça em uma jarra cheia de óleo abençoado. Bele. Óleo abençoado. Objetos abençoados eram a ruína de criaturas das trevas. Tal óleo existe se a cabeça de um Daedra, por exemplo, fosse presa em um, seria para sempre uma prisão torturante para o ser. Alina amordaçou a cabeça e a deu ao fur, então instantaneamente vaporizou o resto dos corpos possuídos com seus olhos. Eles finalmente têm um prisioneiro do qual podem extrair informações. Quando eles estavam prestes a se mudar para o Interhold, uma cavalos Tormatronax os interrompeu no caminho e seu cavaleiro não era outro senão Isa. Alina, aqui está você. Ela saltou do Atronax. Não se preocupe, eu estou bem. Alina assegurou. Bom. Mas há notícias. Mas. Isa respondeu, o Forte Castavon invadido pelos bandidos que acabaram de atacar o sul. O comandante Stormcloak foi morto e os sobreviventes relataram traição nas fileiras. Você diz o quê? Aline se assustou. Não é só isso. Isa disse, vampiros. Vampiros foram avistados ajudando os bandidos. Esta situação ficou ainda mais sombria neste dia horrivelmente agitado. Assassinos, Daedra, bandidos e agora vampiros. Quem depois disso trouxe guerra para o Interhold? Os olhos de Alina finalmente mostraram uma raiva que ela não consegue mais conter. Ela se virou para a cabeça do Daedra e agarrou de Ulfur. Ulf, você vai para Castav. Mãe, diga ao pai Jonrad que existem vampiros. Isa, encontre Julanar e diga a ela para me encontrar no colégio. Disse Alina. Por que você vai para o colégio? Hilda perguntou. Precisamos de respostas e acho que todos conhecemos a pessoa que pode fazer o Daedra cantar. Kirin Saga capítulo 542 Batalha por Winterhold. O verdadeiro inimigo derruba aqueles arqueiros. Onde estão os reforços? Desta forma, envie-os para os curandeiros. O forte Castav foi cercado por todos os cantos por quase 1000 invasores. A guarnição do forte, que não passava de 200 soldados Stormcloaks, sofreu pesadas baixas desde a manhã nas mãos daqueles atacantes assassinos. Na verdade, esses invasores não eram um bando comum de ladrões de estrada. Eles eram lutadores organizados. Alguns deles podem até lançar um ou dois feitiços. Seus arqueiros eram bons, pois escalaram a montanha próxima e choveram flechas no jardim da frente do forte. Não demorou muito para todo o grupo de invasores invadir o primeiro pátio e empurrar os defensores de volta para o pátio superior e para dentro da fortaleza. Mais do que isso, havia monstros na pele dos homens em suas fileiras. Pessoas que se transformariam em enxames de morcegos e encurralariam os soldados nas sombras mordendo seus pescoços e tirando seu sangue. Vampiros. Choro amaldiçoa todos vocês. Não podemos morrer aqui para... A RGH o soldado que falou recebeu uma flecha no pescoço e caiu da parede sem fazer barulho. Não houve glória neste massacre. Se o Forte Castav for perdido, a rota comercial segura entre o Interhold e o Indeum cairá nas mãos dos bandidos. Mas o que está acontecendo? Por que os soldados de Interhold não estão aqui? O comandante Stormcloak tinha muito em mente, em vez de apenas proteger o forte, mas também as vidas de seus homens estavam em grave perigo.
Este era o momento de abandonar o posto. Envie os homens para a fortaleza. Se ele atrás de você enquanto ganho tempo. Há uma porta escondida no porão que leva você para o nordeste desta montanha. Você se encontrará perto de Winterhold. O comandante falou com seu segundo. Comandante, venha conosco. Eu disse para ir. Dê-me um novo escudo e vá. Por suas ordens, comandante. Pai. O jovem tenente assentiu enquanto entregava seu escudo a seu comandante, seu velho. Carregando o fardo da retirada sozinho, o tenente liderou o que restou dos 100 guerreiros restantes na fortaleza e alacrou. Enquanto isso, o comandante do forte permaneceu de pé com uma espada e escudo bloqueando as flechas e matando os invasores. Sob seus pés, quase 40 cadáveres empilhados. O homem certamente estava exausto da luta. Ele matou ainda mais no quintal, mas esse era o seu limite. Ele aterrorizou os bandidos apenas por estar sobre o portão da fortaleza e defendê-lo como uma represa impenetrável. Então é o famoso herói de Astmarch, Tanniron Beard. Sobre as fileiras dos raiders, um homem elevado segurando um temível machado de batalha caminhou em direção ao comandante. Tanniron Beard cuspiu nos bandidos mortos e ergueu seu escudo, nem mesmo se preocupando em trocar palavras com a escória. Este homem elevado tinha uma armadura mínima, mas sua aura era assassina e, apesar dos arranhões em seu corpo, a maior parte do sangue que o cobria não era dele. Você não está falando, hein? Vejo que não está mais ganhando tempo então. O homem falou então olhou para o céu e respirou fundo. Você está cheirando isso? O comandante estava prestes a ignorar e atacar o grandalhão, mas um certo sorriso que apareceu no rosto daquele homem o fez congelar e pensar por um segundo. O que não? Ei! Sim. Muito sim. O líder dos bandidos respondeu, é o cheiro de sangue, certo? Você enviou seu povo para escapar pelas cavernas sob a montanha. Você simplesmente não pensou que sabíamos sobre eles. Pobre de você. Você nem percebe isso. Nós sabemos sobre cada centímetro ao redor deste porão. O homem caminhou até o comandante e ergueu seu batleache bem alto, descendo com um golpe poderoso. O comandante acordou de seu choque em uma fúria sangrenta. Ele aparou com o escudo e contra-atacou com a espada, forçando o líder bandido a se defender com a haste de seu machado. O comandante então golpeou com seu escudo uma vez, fazendo com que o líder bandido perdesse o equilíbrio. Então atacou com o escudo mais uma vez e quase derrubou o bandido. Então, com um golpe de sua espada, ele esfaqueou o homem em seu torso nu. Deveria ter entrado, deveria ter rasgado todos os músculos e órgãos, mas a ponta da espada mal roçou a pele. O líder dos bandidos segurou a lâmina do comandante e o chutou com toda a força. Agora que a distância foi feita novamente, o líder bandido não queria mais se divertir depois dessa desgraça na frente de seus homens. Seu vampiro bastardo! O comandante rugiu. Vampiro? Não. O líder dos bandidos segurou seu machado com firmeza e conjurou um poder sombrio de dentro. O branco de seus olhos foi lentamente sendo afetado enquanto se tornava todo preto. Não é vampirismo. No segundo em que seus olhos ficaram pretos, seu machado atingiu o comandante em uma velocidade imprevisível. O escudo do comandante foi quebrado e sua espada voou enquanto ele defendia. Desarmado, o velho comandante não tinha mais nada além de seus punhos e o choque do poder profano que surgiu em seu oponente. Você. Se você quer culpar alguém, culpe João Dari. E o machado pousou no ombro do comandante, partindo até as entranhas. O forte castelo caiu. Diga-me que você sabe o que está acontecendo no forte. O Jarl está correndo como uma galinha sem cabeça e todo mundo está perguntando onde João está. Alina falou com uma cara estressada. Nós sabemos uma coisa ou duas. Julyanar assentiu pacientemente. Então, vamos com isso. Recolhemos informações depois de pedir aos homens do Jarl que invadissem as casas dos espiões que conhecíamos. Eles não sabiam muito, mas comprei informações da guilda dos ladrões e juntei tudo. É? Aqueles que nos atacaram não são bandidos, mas mercenários. Eles vêm de Riften, disse Julyanar. Mercenários? Eu pensei que aqueles bastardos estão todos ocupados com a guerra.
Alina franziu o senho. Sim. Nós também pensamos. Estranho o suficiente. Essas pessoas foram contratadas por o Frixturmcloak e foi assim que eles pegaram uma passagem gratuita para o Indam. Pegaram alguns barcos há uma semana e desembarcaram ontem em Winterhold. Você sabe o resto. E eles atacaram um forte Sturmcloak traindo seu empregado. Eles fizeram. Também não pudemos determinar a qual grupo de mercenários eles pertencem, pois parecia que eles se registraram como vários pequenos grupos de mercenários para parecerem insignificantes. Com o aumento tardio do número de mercenários, eles escaparam facilmente sob o nariz de todos. TSK. Ficamos desleixados. Alina disse, rangendo os dentes. Mesmo você e João não podem prever as coisas tão longe. Pare de se culpar e pense em uma saída para isso. Julanar parecia cada vez mais sã ao dizer isso. Os dois estavam sob o céu noturno no telhado da faculdade para contemplar a cidade grande que é deles. Winterhold, o sonho deles. Alina descansou as mãos na cerca de pedra fria enquanto respirava fundo pensando em silêncio. Lentamente, Julanar se aproximou e descansou a cabeça no ombro de Alina sentindo o calor um do outro enquanto seus corpos se aproximavam. João está fora há um mês e aqui estamos nós de novo. Talvez devêssemos ir para a cama esta noite e relaxar um pouco juntos. Julanar sugeriu. Alina deixou de lado seu estresse por um tempo e se virou para Julanar, aceitando sua tentativa de amor e beijando-a levemente enquanto os dois sorriam. É uma ideia tentadora, mas vamos deixar isso de lado quando consertarmos essa bagunça. Agora que sua mente está clara, Alina continuou organizando seus pensamentos lentamente. Uma ideia imprudente veio à sua mente, mas tais ideias que salvariam muitas vidas. Ela lentamente começou a considerar isso. Ju, dê-me um relatório de sua investigação. Ela perguntou. Eu sabia que você iria querer. Julanar entregou alguns pedaços de pergaminho para Alina, que olhou para todos de uma só vez. Muitas informações, situações confusas, muitos espaços em branco onde deveriam estar as respostas. Ainda assim, foi um começo. Primeiro, o orbe que Bet chamou de olho. Em segundo lugar, a emboscada dos assassinos fora de Sartau. Terceiro, o ataque dos bandidos que têm vampiros em suas fileiras. Os três eventos aconteceram no mesmo dia e não pode ser coincidência. A intuição sobrenatural de Alina disse isso a ela. Destino. A última nota de João entregue por Betty dizia que se ela seguisse suas instruções, ela iria levar seu próprio destino a algo maior e talvez o destino de Winterhold junto com ela. Bem-vindo ao time Fati, ele disse. Ainda assim, Beta estava esperando por ela ao ar livre sem segurança, o que significa que João sabia que havia uma mudança no destino, mas não necessariamente como. Se João soubesse que ele colocou Beta em perigo sem saber, ele não ficaria parado e não deixaria pedra sobre pedra até que ele pegasse aqueles bastardos e decorasse a muralha da cidade com suas cabeças. Alina fechou os olhos e se concentrou no vento, o vento que carrega a magia de Kine. Lentamente, ela mergulhou em um sonho e o tempo se tornou uma variável que muda de acordo com seus caprichos. Ela se viu no abraço de Julanar de pé no telhado da perspectiva de uma terceira pessoa. Então ela viu muitos outros caminhos levando a muitas direções. Assim como a habilidade de João de pausar o espaço em sua cabeça e atravessá-lo, Alina pode fazer isso com o tempo. João é um apanhador, mas ela é uma vidente. Para ela, para frente é o futuro e para trás é o passado, mas ela não pode determinar exatamente porque não há um único caminho claro e todos eles giram não apenas para infinitas possibilidades futurísticas, mas também para infinitas versões do passado. Somente buscando a orientação dos ventos de Kine, Alina poderia se tornar uma das melhores videntes desta era, Crimson Moon, a bruxa vermelha. E assim, ela atravessou o tempo. Ela precisava saber mais e, portanto, tentou procurar o máximo que pôde, mas não era o pergaminho ancião ou então poderia ter descoberto todas as verdades por apenas um capricho. Ela precisava de mais. Médiums, informação, destino. Links sobre links formaram uma grande rede de pensamentos em sua mente enquanto ela via o quadro maior lentamente.
Seus olhos vermelhos se moviam loucamente como se ela estivesse procurando o eixo em torno do qual toda essa conspiração gira. Quem é o inimigo? Essa foi a pergunta que ela fez e, finalmente, a resposta veio. Uma visão. Místicos como Aline estão acostumados com visões, pois seus sentidos não são totalmente próprios. Agora, essa visão era vívida e muito viva. Ela estava de pé no telhado da faculdade sozinha. Só ela e mais ninguém, nem mesmo os ventos de Kine se moviam como deveriam. O céu era sangue. Cada parte do horizonte era apenas sangue. Ela entrou em pânico, mas conseguiu lembrar que esta é uma visão, embora parecesse muito real. A Alina olhou para a cidade para encontrá-la de volta como se fosse a mesma coisa antes de João chegar e consertá-la. As mesmas ruínas e a mesma pobreza, mas parecia muito menor. Havia fumaça saindo do mar, então ela correu para um outro lado da faculdade e olhou para baixo para ver a água do mar dos fantasmas ficar ensanguentada também com muitos navios quebrados e queimando. Suas velas carregavam os nomes de todos ela conhecia em Winterhold, mas o nome de João era o mais escrito. A visão não terminou aqui. Alina ouviu muitos gritos vindos do oeste e ela olhou para lá para ver como se o mundo encolhesse e ela pudesse ver Sartal do topo do colégio. Lá, ela viu João parado no topo da torre da música e lutando contra muitas bestas que voavam no céu. Dragões. Eles eram muitos. Muitos deles para ele lidar sozinho. Ele matou alguns deles, mas mal conseguia acompanhar esse ritmo. Ao redor dele havia cadáveres. Cadáveres de seus familiares, amantes, amigos. Até dela. A situação era sombria, mas de repente, correntes. Eles caíram do céu sangrento e amarraram João com firmeza. Ele então começou a se transformar em um monstro feio. Ele rasgou os dragões como se não fossem nada e os comeu todos e depois abandonou os cadáveres de sua família e amigos caminhando em direção ao mar sangrento. A visão acabou. Suspiro. Alina arregalou os olhos. Ela estava tremendo. Ela estava tremendo muito e seu corpo ficou mais frio do que o que pode ser tolerado humanamente. Ela usou muito de sua força vital apenas para ver isso. Alina. Que porra. Julanar entrou em pânico. Alina caiu de joelhos com o rosto pálido e uma má forma. Alcançar uma visão tão precisa não apenas a sobrecarregou, mas quase ameaçou sua vida. Ela fez algo humanamente impossível e tentou Fati por uma resposta. Um pouco mais e ela pode ter se condenado ao Oblivion. O que aconteceu? Você estava bem Julanar tentou questioná-la, mas Alina sinalizou para ela parar. Ju, escute. Isso é importante. Muito importante. Vai encontrar o Ulfur. Diga a ele para agir rápido e proteger todos. Eles estão atrás de tudo. De todos. Alina disse enquanto implorava por fôlego. O que você quer dizer? Perguntou Julanar. O rosto sombrio de Alina se tornou ainda mais perigoso. Ela puxou Julanar para mais perto e falou em seus ouvidos a verdadeira identidade do inimigo e seu propósito, a trama que ela descobriu colocando muito em risco. A identidade do verdadeiro inimigo. Kirin Saga Capítulo 543 Batalha por Winterhold 2. O Ulfur contra-ataca. Ontem foi um dia cansativo para Alina. Ela não apenas teve que lutar duas vezes, mas também drenou uma grande parte de sua própria vitalidade como um preço por adivinhar a verdade por trás do que está acontecendo em Winterhold. A adivinhação de Alina preencheu muitas lacunas e respondeu a muitas perguntas. Então ela compartilhou essas respostas apenas com Julanar e Ulfur, os únicos dois em quem se pode confiar no momento. Mesmo João não deve saber. Especialmente João nunca deve saber. Enquanto Alina dormia profundamente em sua cama enquanto ela cuidava dela, Julanar fechou a porta do quarto e dispensou o resto das pessoas. Alina precisava de um pouco de silêncio ou essa era desculpa. O único que ficou com Julanar foi Ulfur. Ela já compartilhou com ele o que Alina lhe disse e seu rosto estava sombrio de preocupação. Tal coisa não pode ser verdade. Não, não devemos permitir que seja verdade. O Ulfur disse enquanto apertava uma caneca com a mão nua pela frustração. Não vai ser verdade. Julanar o confirmou. Ele olhou para ela e seus olhos mostraram uma raiva que nunca foi vista nele antes.
Ele nunca fica com raiva, mas o pensamento do que Alina passou para ele o comia por dentro. Vamos ser sinceros. Todos nós conhecemos João e como ele pensa. Você, de todas as pessoas, está com ele desde a infância. O que você sabe? O João que eu conheço nunca cruza as suas linhas. Você não passava de um mero assassino quando ele o encontrou, então nunca pense. O Ofur atacou Julana com o rosto irritado, mas parou no momento em que soube que ele cruzou a linha. Seu rosto se contorceu de raiva, mas de alguma forma ela conseguiu manter a calma e se conter. Você está certo. Eu não era nada, mas agora sou alguma coisa. E se você conhece tanto as falas de Jun, diga-me quais são. Você é o irmão dele, mas sou eu quem serve a escuridão dele e essa é uma profundidade que você vai nunca se sabe, Wulfur. Ela disse com um olhar solene em seus olhos. Agora me diga, quais são as falas dele? Julanar respondeu a ele. Wulfur quis responder a ela, mas sua raiva não colocou seus pensamentos em ordem e ele escolheu permanecer em silêncio. Nós somos essas linhas. Eu sei que o que a Lina disse te afetou mais do que qualquer um. Mas o verdadeiro inimigo percebeu nossa fraqueza. Então, por enquanto, temos o destino para servir. E pessoas para matar. Era difícil para Ulfur aceitar as palavras de um lunático como Julanar tão facilmente, mas ele sabia que ela estava certa. Conforme ele gradualmente se acalmou, ele balançou a cabeça e se desculpou pelo que disse. Sinto muito. Não seja molenga. Eu nem fiquei ofendido. Ela desviou o olhar dele, claramente ofendida. Então ele mudou de assunto. É quase madrugada. Temos que seguir em direção a Castav. Naturalmente. O chefe está fora e a senhora não pode liderar. Devemos chamar o Jalo? Ele perguntou. Bah. Você é o único com um título como eles. Eles te chamam de chefe pelo amor de Deus. É. Isso fez de mim o terceiro em comando. Certo? Ele perguntou. Ela duvidosamente olhou para ele. Você levou 5 anos para descobrir isso. Ela perguntou. Eu acho. O Ulfur não queria dar uma cabeçada em Julanar novamente e então ele simplesmente ficou esperando. O que você vai fazer quando o grupo se mudar? Ele perguntou. Eu vou ficar. Ela disse. Você é a ofensa. Vou ficar aqui e cuidar da cidade. Tio Jonrad irá acompanhá-lo para que você tenha mais do que precisa para expulsar aqueles filhos da puta de Castav. Não seria um problema. Ele acenou com a cabeça. É. O que? Nada. Eu só queria perguntar se John também lhe deu algumas notas dizendo para você fazer coisas. Ele disse. Nós dois, assim como a Lina. A Lina opera aqui, eu opero em Riften com os ladrões e você em Witeron com os companheiros. Mas ele disse que há um quarto destino. Nós somos claramente 3. Bem, não me pergunte. No que me diz respeito, João ainda não tinha esse totalmente planejado. Ela encolheu os ombros. O Ulfur sentiu com um zumbido enquanto descansava sua mão na haste de seu martelo. E para qual caçada ele mandou você? Ele perguntou. Eu? Claramente não tanto quanto você. Ela disse enquanto olhava para o martelo que ele tinha. Eu tenho um novo arco. Julanar entrou no arsenal e voltou com uma reverência de aparência aterrorizante que fez o Ulfur ter uma expressão estranha em seu rosto. Isso é. Daedric, certo? Ruizedji, é assim que se chama. Ela sentiu. É um arco, não uma lâmina. Por que chamá-la de fio? Porque é. Nervoso. Ju deu um palpite e apontou para a lateral do arco. Olha, tem até um olho. Um olho vivo no arco que faz sua flecha perseguir o alvo, não importa para onde ele corra. Eca. Nervosa mesmo. O Ulfur se sentiu mal por quem costumava possuir aquele olho vivo em movimento no arco. Quem fez essa monstruosidade? Foi feito nas Shivering Isles pelos Musken, Dark Seducers. João me disse que foi com um líder bandido maluco em Astmarsh. Eu viajei para lá, matei os bandidos. Enfrentei seu líder em uma batalha lendária onde eu estava realmente correndo com flechas e matou o cara em concurso de comer queijo. Não vou tentar descobrir como isso escalou dessa maneira. O Ulfur disse. Runes Ergi,
Inversaú 003 que da Idrica é Bunibo Inversaú 003 refeito aleatório, flechas guiadas e você? Ela perguntou. Eu? João me mandou para Riften para me encontrar com algum clã orc que estava sendo atacado por gigantes. Ele disse. Interessante. Acontece que o líder dos orcs era um covarde e Malacato amaldiçoou. Então eu agi como um campeão para o clã e o resgatei para Malacato depois de matar o líder dos gigantes e o líder orc também. Malacato me recompensou com este martelo. O martelo que uma nação inteira recebeu o nome. Ele apontou para o Aramerin que está se apoiando. Amerfeu. Então é isso. Volendrung? Sim, Volendrung. O grande martelo do clã do Emerhorken que foi reivindicado por Malakata após o desaparecimento de todos os Gamer. Volendrung, Inversaú 003 que da Edric Emer Aramer Inversaú 003 absorver resistência, paralisia, desintegrar parece. Mal. Julanar comentou. O Ofur apontou silenciosamente para o arco dela. Bem, isso não foi o fim e, na verdade, a segunda parte da jornada foi esclarecedora. Diga. Eu conheci uma Argonian Woman enlouquecendo por causa de um Emerlechicon que ela possuía o melhor. Ele a possuiu. De qualquer forma, ela queria se livrar dele e me contratou para fazer isso. Felizmente, João me aconselhou a entrar em contato com nossa equipe de escavação com antecedência e prepará-los para uma exploração da grande ruína de Emer. Isso terminou conosco nas ruínas da cidade de Emer de Evanchizel. Este lugar estava fora do mundo. Levamos uma semana inteira para acompanhá-lo e o Lechicon me mostrou fantasmas de os que o roubaram de seu lugar até chegar à abóbada mais profunda. Lá, coloquei o Lechicon em seu pedestal e consegui mergulhar em suas memórias. O Ofur permaneceu em silêncio por um tempo antes de sorrir. Eu herdei o conhecimento de Emer. Muito dele. Julanar ergueu as sobrancelhas. Você é alto demais para ser um anão. Você está certo, mas eu ainda entendi. Então, para onde foram os anões? Você pelo menos sabe disso, certo? Não esse tipo de conhecimento. O Ofur disse se desculpando. TSK. Eu pensei que era algo divertido. Do que você está falando? Eu ganhei conhecimento sobre as engenhocas de Emer, tecnologia a vapor, maquinário e processamento de metal de Emer. Mesmo aquele estudioso de Makati que queria masturbar todo mundo por seus artefatos de Emer mataria pelo que eu tenho. Ele retrucou. Eu disse que não é divertido. Vocês ficam muito animados com coisas estranhas. Suspiro. Tanto faz. Pelo menos subi alguns cargos na guilda dos ladrões. Ela disse e olhou para Ulfur. Quase soquei um companheiro por me chamar de filhote. Ele disse com vergonha. Ela sorriu com a situação dele. O Ulfur é famoso entre os guerreiros de Skirin, mas ele ainda teve que começar de baixo com os companheiros. Ela, por outro lado, tinha um bom relacionamento com o clã e conseguiu subir de posto. Ela usa um nome falso Sparrow na guilda, mas os únicos que conhecem sua verdadeira identidade são Delvin Mallory e Brinjolf. João não queria que ela chamasse a atenção do mestre da guilda, Mercer Frey. O Ofur e Julanar conversaram um pouco até que alguém bateu na porta e entrou. Trudvar, estamos prontos. Sim, chefe. 500 Dark-Troopers em seus cavalos estão esperando fora de Winterhold. Nós nos juntaremos a 500 guardas em Esperintoln e uma força de 1000 soldados Stormcloak vindo de Estmarch. Os clãs também enviarão seus homens. Ótimo. Vamos sair. O Ofur assentiu e seguiu Trudvar antes que ele parasse e se voltasse para Julanar. Sinto muito pelo que disse mais uma vez. Não se preocupe com isso. Vou contar a João com certeza. Ótimo. Espero que ele diga irmãos antes de inchadas. Tudo bem, eu vou dizer à sua esposa. De Winterhold a Fort Castav foi uma longa jornada, pois o Ulfur e os Dark-Troopers estavam correndo em seus cavalos para passar pela cidade dos sussurros antes do amanhecer. Os invasores ou os mercenários ou o que quer que seja certamente esperariam retaliação, mas o que eles não esperavam era que Alina seguisse seus planos.
Agora que o Ulfur conhece o objetivo daqueles malfeitores, ele iria jogar uma poderosa carta reversa sobre eles e causar estragos em suas fileiras. Eles se encontraram com Jonrad Firemani e o Sperintouni e se juntaram a um bando de Firemanes e Moonblades em Flame e Orciatronaches. O Ulfur estava montando um grande Bearatronache que lhe dava ares de um chefe de guerra. Logo, eles estavam apenas uma milha de distância do forte quando o Ulfur notou alguns lobos circulando um homem deitado na neve. Eles pareciam não tê-lo caçado ainda, então o Ulfur sinalizou para o exército continuar sem ele e afugentou os lobos. Ele não suspeitava sentir alguma força vital do homem mentiroso, mas pensar que ele estava realmente vivo. Aqui, envia um curandeiro. O Ulfur chamou e o curandeiro chegou para resgatar um homem. Ele passou a ser um oficial Stormcloak, o último de seu apego. Ele disse as duas palavras caverna e vampiros e muito mais, então desmaiou depois. Mas pensar que toda a guarnição foi aniquilada. Aquele que foi designado para Forte Castal foi Taniron Beard de Estmarch, um conhecido guerreiro que era um veterano da Grande Guerra. O Ulfur voltou à liderança e foi com o exército até que pudessem ver as colunas de fumaça acima de Castal. Lá, o Ulfur decidiu traçar estratégias e pegar todas as rotas disponíveis para o forte. Jonrad Firemani tomou a direção da montanha para encontrar as cavernas junto com um bando de lutadores experientes e Ulfur tomou as outras 3 rotas, sobre as costas da montanha, através da palisade wall de madeira e bem longe da parede do forte do outro lado para evitar que os inimigos escapem. Era um bom plano, mas bom demais para ser feito em menos de alguns minutos. Por quê? Menos de 100 inimigos estavam presentes no forte e eles resistiram e lutaram até a morte, mas os malfeitores convocaram muitos mortos-vivos dos falentes Stormcloaks. Também não havia vampiros ou qualquer outra pessoa nas cavernas. Por outro lado, o Ulfur e alguns Batlemages não participaram do ataque. Eles se espalharam amplamente por todo o forte procurando por barris e caixotes que não parecessem muito suspeitos. Assim que encontraram um monte deles no pátio superior do forte, o Ulfur usou um pergaminho do grande congelamento nesses contêineres e começou a desmontá-los cuidadosamente. Misturas de sais de fogo, altamente instáveis e explodiriam imediatamente se fossem movidas violentamente. Um mago do Trooper analisou os componentes das caixas. Mantenha-os congelados. Transporte o que puder para longe da população e enterre-os na neve. Esta quantidade de sais de fogo certamente será útil. O Ulfur disse. Os sais de fogo são alguns ingredientes raros da alquimia que só podem ser colhidos caçando Firi da Edra. Essa quantidade de sais de fogo não é motivo de riso. Também pode ser misturado com outros ingredientes de alquimia para criar uma mistura altamente instável que pode ser usada na fabricação de explosivos, mas a receita em si é normalmente avançada e com baixa taxa de sucesso. Pelo que Ulfur pode dizer, essa quantidade de explosivos Firesalt foi feita para atingir toda a força de Winterhold. Se não fosse pelo aviso de Alina, evitar tal coisa teria exigido uma quantidade anormal de sorte. Mas a questão permanece: onde estão os outros atacantes? Eles certamente deveriam ter ficado perto para assistir a explosão aniquilar os homens de Winterhold em primeira mão. Com isso em mente, a busca começou e Jonrad Firemani encontrou vestígios em uma montanha próxima. Como ele disse a Ulfur, um batedor veio da estrada próxima que levava a oeste gritando que os bandidos estavam atacando Nighat Village. É uma armadilha, disse Hafthor Firemani. Por que você está dizendo isso como se fosse uma ocasião alegre? Perguntou Ulfur. É uma impressão de Jon. Ele sempre diz isso com uma cara encantada. Acredite em mim, você não quer saber o que vem à mente de Jon quando ele diz isso. O Ulfur assegurou. Mirren espirra muito em Winterhold, mas ainda é uma armadilha. Vladimir Firemani cortou suas risadas. Eu sei. Ainda devemos recebê-lo de frente. O Ulfur disse. Eles têm que agir ou a vila sofrerá o mesmo destino que o forte. Com isso, um bando de 300 Dire Chargers acelerou pela estrada nevada liderada por Ulfur em direção a Nighat. O resto do exército seguiu e Vladimir Firemani convocou um Flame Alcatronache e vasculhou o céu à frente.
A situação perto de Nighat ainda estava piorando. Quase 400 invasores estavam começando a queimar, pilhar e saquear a vila, mas encontraram a força superior dos Dari Chargers. Ulfur, que liderou o ataque contra os invasores, estava passando por eles em seu Beara Tronacha enquanto Volendrung, em suas mãos, estava reivindicando vidas e condenando-os a Malacat. As pessoas da aldeia escaparam atrás dos socorristas que se aproximavam e uma escaramuça ocorreu no meio da aldeia. Lá onde Ulfur encontrou o primeiro avistamento dos vampiros entre os invasores. Ulfur nem enfrentou problemas contra vampiros. Ele é um usuário da aura sagrada e está insanamente blindado. Era seguro dizer que seu martelo golpeava mortais e vampiros, transformando os homens em mingau e os monstros em pó. Ainda assim, havia outro problema. Eles estavam preparando algo para nós. Ulfur disse enquanto permanecia no meio da praça da aldeia. Ao redor dele, muitos soldados estavam furiosos enquanto reuniam todos os prisioneiros Raider restantes e acorrentavam quem sobreviveu a seus líderes. Antes de chegarem, os invasores pareciam ter matado os Dari Troopers e os guardas que estavam estacionados na aldeia e os crucificado para exibição, a fim de quebrar o moral dos soldados que supostamente sobreviveram à explosão no Forte Castav. Uma rápida situação de interrogatório e execuções aconteceu depois. Aqueles que não dão informações foram decapitados no local e dos invasores sobreviventes, alguns poucos mal disseram nada sobre tortura. Era estranho, pois a maioria deles nem falavam ou dizia qualquer coisa que não fosse por lealdade, pois não há honra entre os ladrões. Eles eram bastante movidos pelo medo. Agora, o que poderia fazer homens como aqueles invasores seguirem vampiros para ataques? Havia vampiros Trolls, mas esses homens ficaram em silêncio, como se a morte fosse algo que eles simplesmente receberiam pelo medo do que viria. Quando um Dari Trooper rugiu para aquele que estava segurando, se não tivesse medo de não ir para se vingar de quando fosse abatido como ovelha, o cativo apenas riu e disse que o que espera em se vingar de nada mais é do que dor e medo para os infiéis. Lá quando Ulfur entendeu que tipo de pessoas eles estavam enfrentando. Nords dificilmente perdem a fé em Sovngarde, não importa o que aconteça. Mas a verdade de que Sovngarde é assombrada no momento é conhecida apenas por um círculo muito fechado de pessoas ao redor de Jon. Os únicos estranhos que podem saber disso são os dragões e, supostamente, seus seguidores. Mas dizer que esses Raiders são Dragon Cult é muito míope. Há mais forças em jogo do que um culto do dragão aqui e elas foram dirigidas por um Mastermind. Alguém que escolheu cuidadosamente todos os inimigos que já foram injustiçados por Jon Winterhold. Bandidos, piratas, Daedra, vampiros, Worm Cultists, Dragon Cultists, Old Enemies, Clã Renantes, Criminals, Espies. Já chega. Não faça prisioneiros. O Ulfur ordenou que todos os invasores fossem mortos. Os corpos dos invasores foram empilhados e queimados no final do primeiro dia. No segundo dia, chegou a notícia de que os Raiders estavam atacando o Forte Felhamir ocupado por Stormcloaks na outra extremidade do Old. A guarnição deve ser mais forte que Castav, pois fica perto da fronteira. O Ulfur disse. Você não está lendo a situação direito. Eles querem que a gente corra atrás deles. Jonrad corrigiu Ulfur. Certo. Mas isso significa. Eles querem que peguemos a rota mais curta em Wineward Pass, mas... Uma emboscada? Perguntou Ulfur. É óbvio, mas daria a eles uma grande vantagem. Seríamos forçados a aceitar de qualquer maneira, já que não queremos que eles nos ataquem pelas costas ou exponham a Vila Nighat a eles novamente. Então, vamos para a emboscada de bom grado. Eles esperam que estejamos exaustos por causa da armadilha que eles armaram para nós em Castav e da luta aqui. Eu digo para emboscá-los no Wineward Pass antes que eles descubram o quão rápido estamos nos movendo. A sugestão de Jonrad teve ampla aprovação. O próprio homem é um especialista quando se trata de emboscadas e de agir de maneiras inesperadas. Uma hora depois, o exército foi organizado para se dividir em dois grupos. Um ao oeste através do Pale sob a liderança de Stormcloak e o outro ao norte para enfrentar os emboscadores.
Enquanto isso, em Winterhold, Julanaar estava sentada no telhado do Seamist Manor tocando sua flauta sozinha. Alina ainda estava descansando e ela estava patrulhando as ruas sozinha. A cidade estava silenciosa como um túmulo e todos os negócios da cidade foram temporariamente fechados. Tudo começou quando a buzina foi tocada 3 vezes indicando uma situação de emergência na cidade. Então o som misterioso da flauta de Julanaar levado pelo ar suave. Havia visitantes em Winterhold, não o tipo de visitantes bem-vindos, mas eles apareciam nas sombras, indicando seu domínio quando a luta estava longe da luz do sol. Silenciosamente e rapidamente, criaturas de 8 patas rastejavam nas sombras e observavam aquelas figuras enquanto se dirigiam lentamente para a mansão. A música da flauta descia e subia lentamente e depois se estendia amplamente com um tom doce antes de se transformar em batidas e chocalhos como se Julanaar estivesse falando uma língua em vez de tocar um instrumento. E as aranhas pularam na cabeça dos escravos desses vampiros. E a ela, o lobisomem, se moveu. E cada dária gente saltou de seus esconderijos. E então começa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.